Ficando demais na mente. Você já teve a experiência de ser pego em sua mente? Agora, examine essa experiência de ser pego em sua mente. Quais são as qualidades desta experiência? Olhe para a sua própria experiência de respostas. O que quer que você encontre são características que você encontra. Não há uma resposta certa. Agora, se você tirar cada uma dessas características, o que resta? Em outras palavras, se a experiência não tem características, então o que é? Existe uma experiência independente das características? Observe como damos nomes às experiências e então pensamos que as experiências têm algum tipo de existência independente. Mas elas não têm. Não há experiência para além das qualidades da experiência. Vamos dar outro exemplo? Comer uma maçã. Quais são as qualidades? Obviamente, cada maçã é diferente. Mas para este exemplo, vou sugerir as seguintes qualidades: doce, crocante, suculenta, legal. Tirem as qualidades. E o que resta? Você pode comer uma maçã sem quaisquer qualidades? Sem as características, não há experiência. As características são a experiência. Não existe tal coisa como uma experiência. Você pode ver que a experiência de ser pego em sua mente é apenas uma coleção de qualidades para o qual tenha dado um nome e significado? Mas a experiência é uma ficção. Não há nenhuma mente. Você pode encontrá-la? Onde está? Qual é a sua forma, sua cor, o seu tamanho? E, novamente, você pode encontrá-la? Não existe um você para que possa ser pego na mente. Não há mente para ser apanhada. Tudo que existe é isso. E isso pode parecer ter qualidades. No entanto, mesmo as qualidades, após uma inspeção mais próxima, acabam por ser simplesmente isso. Não há nada além disso. Você não pode entender isso. Isso é tudo que existe. Como que soou aí, Vídia? Claro, coisa bem interessante. As características são a experiência, e não existe um você para que possa ser pego na mente, porque é o eu, né? Se não tem eu e não tem as qualidades, eu só fico confusa com esse não há nenhuma mente. Que fica confusa. Quando ele faz a pergunta ali, você consegue encontrar uma mente? Você já fez essa experiência? Porque, igual a qualquer evento, a gente sempre chama as características para poder descrever. Então, quando eu te digo assim, mente, mesmo que você não diga, você já elencou algumas características, aquilo que você imagina, o conceito de mente, né? E porque tem um conceito, a gente meio que acredita que é algo independente. É quase como se tivesse um bloco, alguma forma até que a gente chama de mente. E isso não está numa narrativa, mas está lá. Está lá. Então, quando ele faz a desconstrução, olha para isso, como olha para as características de qualquer experiência. O que você chama de mente? Ela tem uma forma? Faz o experimento junto. Ela tem alguma forma real? Um formato? Ela é redonda? Ela é quadrada? Ela é um triângulo? Ela ocupa um espaço? Onde que está essa mente? Embora a gente use esse conceito tão frequentemente, até no ensinamento, ela não tem realidade independente.
São características, você fala mente agitada. Você está se referindo a quê? A como você imagina que tem muitos pensamentos passando, né? Mas você não sabe nem dizer onde é que isso está, que dimensão que isso está, se isso tem tamanho, se não tem. Você não consegue apanhar. Isso confere? Ou para ti aí é diferente? Não, Não é, né? Então, e aí ele joga isso para qualquer experiência. A experiência de comer uma maçã. Então, eu falo comer uma maçã, meio que já veio uma imagem junto, né? Mesmo que ela não seja nítida tal, mas ela tá lá no fundo. E junto com esse fundo da imagem, todo um imaginário, um conceito do que é uma maçã. Então, ela tem um formato específico, então, ela tem um sabor, ela tem gosto de maçã, ela é vermelha, ela é verde, enfim. Mas você vê que isso não é independente em si, é isso que ele diz. Investiga, é só uma investigação. A investigação da tua experiência mais cotidiana. Gosto muito dele por isso. Porque ele usa o teu material aqui, ó, agora, para você fazer essa investigação. Desconstrói o teu mundo a partir da vida, a vida vivida de todo instante. Então, o que tem? Tem um sabor, tem uma imagem, tem, sabe, quando você morde maçã, você percebe pelo tato a crocância, né? Ela tá crocante ou ela tá mais macia. Você ouve o barulhinho do croque. se gosta, não gosta. Tem um pensamento, gosto, não gosto, não é? Vem tudo Mas isso tudo a gente reuniu para montar a experiência da maçã. Isso é só um funcionamento da mente. Isso não dá realidade à maçã. Só existe isso. Em outras palavras, a percepção desse instante, que a gente resolveu, por convenção, dizer que era uma maçã. E se você tirar todas essas características, o que sobra? Quando a gente diz assim, quando tira o nome, o que sobra? Não fica uma coisa solta assim? Sem limite? Pura percepção? Vê se faz sentido. Como tirar o nome, meio que a gente é obrigada a usar outros nomes para tentar expressar, né? Mas é até difícil. É como se isso que estava localizado, de repente se expandisse. Aí a gente diz, a totalidade. E isso já está meio que, aí você observa, tem sabor e cor, e tem não sei o quê. Tem também uma brisa que está passando aqui, é o vento que vem do ventilador, é uma sensação tátil, né? Que a gente, você vê, quando você coloca a atenção, vem o nome. Coloquei a atenção na sensação tátil de contato com a cadeira. Aí você diz o corpo apoiado na cadeira. Mas você vê que isso já estava lá e estava solto. Então é tudo informação, né? É tudo saber. O que você está chamando de informação é porque, o que você quer dizer? Para acessar O que uma você sabe. coisa, para acessar uma coisa,
tem que ter informação daquilo. Então, uma informação, caderno é uma palavra. Então, o mundo é feito de palavras? Alguma coisa assim? O Porque tudo tem um nome, né? o funcionamento da mente é a partir desse colocar em caixinhas, que são os Isso. nomes. Sim, Sem isso. eles, simplesmente tudo se abre. E aí, realmente, a mente, aí o mundo, esse mundo maia, não tem funcionamento. Não é para entender, ele diz no final. Mas veja se não é assim. Porque, como você falou, Vidia, se eu não tenho os nomes, eu não consigo funcionar. Porque você não identifica o que é caderno e o que é celular, e qual é a função de cada um. E cada nome tem um universo dentro. Isso. Percebe? A gente está só vasculhando o funcionamento da mente, para tirar de tudo que você imagina fora essa concretude. Será que tem mesmo toda essa concretude? E aí a gente vem para objetos que nos são mais caros, como o corpo, por exemplo. O corpo que a gente imagina e está condicionado a sentir como sendo de onde você parte, onde você está localizado. Sem dizer, a gente diz que acha que está dentro do corpo. Estou dentro da cabeça ou no coração, são os lugares onde mais a gente localiza. Mas isso é real? Isso é mesmo a tua sensação? Isso é uma boa investigação. Porque assim como a experiência da maçã, a experiência do corpo não é diferente. Como é a experiência do corpo? Você vai elencar para responder uma série de características. A experiência do corpo é assim: eu imagino que tenho essa altura, esse formato, essa cor, sinto essas contrações aqui e ali. Não é assim? Você vai elencar essas características. E tirando as características, o que é? Uma sensação disforme, na verdade. Você não tem uma sensação nítida dos contornos do corpo. Isso não é verdade. Você acessa uma memória. Sem olhar para o corpo, você acessa uma memória. Veja se não é assim. Bárbara, E aí, oi, querida, pode falar. outro dia eu coloquei um texto, postei um texto, né, que veio aqui com a seguinte pergunta, né, você conhece alguém sem nome? Essa pergunta, né, leva você assim, cadê? Cadê essa pessoa? Sabe, a mente começa a procurar, Sim. né? Quando não tem o nome, ela fica perdida, só funciona através dos nomes. Alguém sem nome, onde está? Mas você vê que aí a gente pode falar do funcionamento da mente, porque ela tem esse funcionamento de radar, percebe? Percebe? Que aí ela fica procurando nas caixinhas. Sim. Quando ela não acha, é meio que dá um bug, dá uma bugada. Essa história da bugada da mente é o mecanismo dos koans, o pessoal do Zen utiliza, que ele faz aquela pergunta que não tem resposta, tipo assim, como é a palma de uma mão só? Aí a mente não consegue responder, porque não tem cadastrado isso lá.
Aí dá uma bugada, dá tipo uma parada, assim, né? Uhum. É, Percebe como é um funcionamento? É um funcionamento total. para fazer com que Maia tenha sentido. Não é que isso seja a tua realidade. A realidade é essa totalidade sem nome, que para não dar nome, porque não tem mesmo, é intraduzível, a gente diz, é isso, Uhum. é isso. Todo inclusivo, Eu, todo inclusivo. parece que eu li uma, uma frase do Rupert lá no grupo deles, né? Ele dizia que como é que é? A, a mente, a, a, a mente é um movimento da consciência, né? Quando a consciência se move, é a mente. Quando a mente para, ela é consciência. Alguma coisa assim, sabe? Hum, Ele usava awareness também, né? Que era. Mas porque parece que está se falando sempre de uma atividade, né? sim. É isso aqui, a mente é a consciência, a mente é a consciência em movimento. E a consciência é em a mente parada, vamos dizer assim. Mente em, em descanso, awareness, né? Ele fala Sim. awareness, né? Eu acho Não é uma fala consciência, né? que a gente tem que olhar assim para ver no contexto como que ele estava colocando, porque fica estranho assim. É que não Na é verdade, consciência, né? Awareness. consciência e mente, Não, né? ele não, não, awareness não é a tradução certa. É atenção, eu acho que é só esse estado de isso que você está falando mesmo, né? De uma mente parada, né? Uma mente, essa abertura, né? É, Porque parece que como que a eu mente vejo só isso existe aqui? se há uma atividade, né? Essa Sim. atividade, a mente fica o tempo inteiro. É a atividade, ela de fato não existe, é uma atividade, é um movimento, né? Uma O que agitação. parece, a partir da experiência, e aí vejo se faz sentido aí, Harish, é uma questão de atenção. Então, a atenção, quando ela está contraída, ela está nesse movimento que a gente chama de mente. Aham, E quando isso está relaxado, não está contraído, é totalidade, sim, né? Parece mais coerente com essa fala que você está sim. fazendo. Mas o que me chama a atenção aqui é que isso também é uma forma didática só de colocar, porque não tem divisão nenhuma. Sim, verdade. Então, quando tem o movimento, essa atividade mais focada em conteúdo, como a gente diz, né? Nos nomes, por exemplo, na experiência e suas características, também é. Também é. É como está se expressando naquele momento. E aí, o que parece, quando essa compreensão vai se assentando, é que você pode observar estados diferentes, mesmo quando acontece o movimento. Então, mesmo no movimento, percebe a inatividade? Essa inatividade que a gente compara aos estados, né, de sono, sonho e sono profundo. Então, esse sono profundo seria a experiência da não experiência, Uhum. ou a quietude,
a ausência do movimento, da atividade. Então, isso não é da mente, mas percebe que, mesmo no movimento, esse fundo silencioso, intocado, quieto, está presente, sempre. E mesmo o movimento é feito dele. Uhum. Faz sentido aí? Isso já faz sentido aí? Sim. Assim como o sonho. O sonho, esse sonho onírico, cheio de cores e de possibilidades, também acontece ao mesmo tempo. Porque a gente está conversando e muitas vezes vem uma imagem, vem uma palavra, vem uma coisa que não tem, sabe? Então, começa a perceber que está tudo ao mesmo tempo, nisso que não tem tempo. Esse é o fenômeno mais, é o fenômeno da vida, é o cotidiano. E não se coloca atenção nisso. O ensinamento é principalmente essa chamada. Olha, olha para si. É essa totalidade, essa riqueza é o que você é. Então, o ensinamento é esse, está sempre, vira os olhos, inclui, inclui. Esse inclui é tipo, relaxa. Relaxa e percebe que isso que é a identificação está submerso em tudo mais. Nessa, vamos dizer assim, nesse bloco de percepção acontecendo agora, a identificação com o corpo é mais um elemento. É só mais um elemento. Então, o que se pede, o convite é para essa abertura. É simples. Vê como é simples o ensinamento? É só como que desabituar-se desses padrões, né? Padrões que foram estabelecidos, eles chamam de os vrits, né? Aqueles padrões que de tanto serem repetidos, eles já são um caminho profundo. Então, você vai por lá, mesmo sem querer. Se tem uma trilha já feita, profunda lá, onde é que você vai botar o teu carro? Onde é que por onde você vai caminhar? Você vai no automático por lá. Você não vai entrar para desbravar o mato. Você vai pela trilha já feita, né? Então, é mais ou menos isso, uma imagem. Esses padrões, você veja, a gente está falando a partir do que a gente observa. Como, pode olhar assim, para esse personagem mesmo, como ele tem uns comportamentos assim que meio automático, que aí a gente vai chamar, é da cultura, é do temperamento, é uma construção social, política, sei lá, quando vê já está agindo assim, né? Então, é isso também no particular, no íntimo, entre aspas, né? Que parece íntimo, parece particular, parece eu, mas não é não, gente. É só uma investigação que nem é difícil de fazer. O que precisa, veio aqui, né, de uma disponibilidade, de uma abertura, para ver isso, que é tão simples. Vem essa fala aqui
a questão da simplicidade, mas ao mesmo tempo me vem a profundidade disso, a profundidade disso, porque é um desmantelar. Essa constatação simples é um desmantelar de tudo que a gente sempre acreditou como certo, né? Como aquilo que eu sou, como funciona o mundo, é um desmantelar. E aí a gente comentava já em reuniões anteriores, como existe um movimento, assim como a gente pode dizer que existe um movimento, uma busca pelo fim do sofrimento, pela felicidade, pela paz duradoura, existe um movimento de receio por encontrar isso mesmo, essa paz, essa quietude, porque ela significa isso, uma dissolução do lugar conhecido. Ainda que seja desconfortável ser um eu separado, é tudo que a gente conhece, não parece? Uhum. Então tem uma resistência, parece que tem uma resistência. Olha aí se isso faz sentido. Sim. Então a gente brinca, finge, que é a gente que faz e utiliza os recursos que o ensinamento nos traz, né? Faz a investigação. Você já teve a experiência de ser pego em sua mente? A gente fala isso. Ah, eu estou muito, não consigo, estou muito na mente, estou dentro da minha mente, hoje está muito agitado. A gente fala isso. Simplesmente é isso. Examine a experiência de ser pego em a sua própria experiência de respostas. Quando se tiram todas as características, o que sobra? O próprio ensinamento, ele é um koan. Ele vai tirando o teu chão, onde você costuma se apoiar, né? Para dar uma bugada. Porque a real compreensão disso não é da mente. Não é da mente, nem tem mente. Não há nenhuma mente. Você pode encontrá-la onde está. Qual é a sua forma, sua cor, seu tamanho? Você pode encontrá-la? Não existe um você para que possa ser pego na mente. Não há mente para ser apanhada. Não há nada. É aí que os mestres começam a falar assim, e soa absurdo, mas nesse instante, veja como a compreensão aconteceu. Quando se diz não há nada, não há nada e nunca nada aconteceu. E essa fala é verdade. Agora, não há nada. É tudo uma
imagem ou um pensamento flutuando, feito de consciência. Isso não tem realidade mesmo. Como o filme passando na tela, não tem realidade. Ele é feito de tela, ele é feito de luz. Então, o mundo é feito de ciência. Investiga, vê se não é nada mágico. Ou é só magia? Porque desafia todo o conhecimento que a gente tem enquanto pessoa, esse conhecimento que surge exatamente agora, a tua experiência direta desafia, sim, tudo que você aprendeu até hoje. Mas é a tua experiência. É a única coisa que você realmente consegue acessar. O restante é só informação. É só pensamento também, surgindo agora. Não tem para onde escapar. Essa é a realidade. E ela não é para ser entendida. Como dizia o amado Osho, ela é um mistério para ser vivido, não para ser resolvido. E aí, parece aqui de dizer que isso já é assim. Mesmo que surja uma ideia de um eu separado, contido, identificado, que tem nome. Tenta achar essa pessoa sem nome, dá um radar assim, começa a fazer assim, tu. Essa pessoa sem nome. Aí vem toda uma historinha, assim. Ah, como assim? Uma pessoa que não foi batizada, que não recebeu um nome. Veja como a historinha conta, sozinha ela vem e conta, tentando justificar, tentando apanhar para colocar numa linha de compreensão ao nível desse movimento na mente. E não tem nada de errado nisso. Simplesmente é assim. É assim. Mas você não é isso. Essa narrativa, essa história que foi contada sobre fulano ou fulano, você não é essa narrativa. Você é isso. Onde a narrativa surge. E não há nada além disso. Você não pode entender isso. Isso é tudo que existe. Faz sentido aí? Que é, Sandra? Tá engraçado, né? Não, é que Assim, veio umas imagens aqui que eu tô rindo. Sabe qual que assim, foi? quando você vai ler um gibi, né? Tem todos aqueles quadradinhos, né? Para Sim. formar a historinha, né? E eu estava rindo assim, já pensou se misturar esses quadradinhos? Né? Cadê a história? Ah, é, né? É? Então, se não tiver essa sequência bonitinha, né? Uhum. E aí a mente, pera, deixa eu colocar os quadradinhos aqui, tudo certinho para a historinha do gibi fazer sentido.
E assim, Nossa! e de repente, né, a nossa vida é como se fossem esses quadradinhos. Eles aparecem, desaparecem, né? Uhum. E isso que a gente chama, né, de vida. E a gente tenta o tempo todo, né, num esforço danado, para colocar esses quadradinhos tudo certinho, para não sair do lugar, para controlar, né, Aham. essa história de uma maneira boa, ótima, final feliz, né? Aham. E quando um quadradinho sai, a gente fica assim no alvoroço. E eu estava rindo, né, de tudo isso que veio aqui de repente. Nossa, mas uma metáfora muito boa. Não parece que é assim? Veja, você descreveu o funcionamento da mente. Ela coloca os quadradinhos numa ordem cronológica. Por quê? Uhum. Porque a mente, ela é exatamente esse funcionamento para dar ideia de tempo, de início, meio e fim, É, né? Então, por isso que a mente, na mente, no mundo da mente mental, tem tempo, ou parece ter tempo, né? uhum. O que a gente faz, você falou em esforço, a gente faz um esforço para dar credibilidade a essa história contada, que é aquela coisa de reafirmar que tem uma pessoa, que viveu isso e não sei o que, não sei o que, e nada, e faz uma projeção ainda. Ela vai viver tal coisa, não sei o que, né? Vai se aposentar, aí vai viajar pelo mundo e não sei o que, conta uma história, né? Então, ela faz essa. E se não tiver isso? E se de repente não tem mais história? E se foi exatamente só isso, só esse instante aqui? E aí, cara, ai, vai, ai, não, já dá um nervoso. Meu Deus, eu não existo mais. Não é? Tô brincando, mas tem isso sim. Tem. Eu sou a minha história. Eu tenho conhecimentos adquiridos. Eu fiz uma graduação, um mestrado, doutorado, não sei o quê. Eu fui para as montanhas, eu fiz o caminho vermelho dos xamãs, de não sei o que lá. Fiquei não sei quantos anos lá no templo budista com o monge, não sei o que lá. Eu. Não é assim uma luta por estar sempre protegendo e reafirmando essa imagem. Por quê? E você falou de esforço. É um esforço danado. Porque ainda por cima você quer que o personagem se dê bem. Sim. E isso não está, né, nas suas mãos. Mesmo a historinha, ela tem tantas variáveis que está simplesmente acontecendo. Tudo assim, uma correnteza, nos levando de roldão. Que bom seria não ter essa necessidade, essa obrigação de afirmação. E tudo fosse exatamente só isso, exatamente como é agora. Acontecendo assim pela primeira vez, sem história, como um recém-nascido. Somente uma abertura. Nem recebeu nome ainda. Tenta imaginar. Nem recebeu nome ainda. Tem só uma pulsão de vida. E não descobriu os limites ainda. Não descobriu os limites. Então, tudo é você. Tudo o que os sentidos alcançam é você.
Imagine se isso fosse possível. Não vem uma sensação assim de contentamento? Algo que a gente, que não tem nome, mas a gente imagina, né? Com felicidade, uma falta de compromisso com dar conta, porque ser uma pessoinha é pesado, considerando esse movimento todo, ter que dar conta de ser feliz, de se dar bem, conforme a ideia que existe aí do que é se dar bem. Se a gente pudesse, por um momento, largar tudo, todas as ideias, simplesmente ser é o que basta. Ser é o que basta. Existência é o que basta. Não como um ponto, mas como esse instante, existência, abertura, onde tudo vai acontecendo espontaneamente, como essas palavras vão acontecendo espontaneamente, como os movimentos acontecem naquilo que nós chamamos de corpo, como o som surge, como a atenção muda de lugar, ela é atraída por algum movimento, ela é atraída por algum som. E se a gente tira todos esses nomes, como fica? Isso não é imaginação, isso é assim. Não há nenhuma mente. Não há nenhuma mente. Não há nenhum eu que possa ficar na mente, pego pela mente. Não há nada além disso. E então, quando a ideia de identificação se dissolve, quando ela sai da frente, é como se o mundo inteiro, o universo, te preenchesse.
Você é a pura possibilidade. Uma abertura sem bordas, onde tudo pode surgir. Uma tela que, por ser transparente, possibilita o surgimento de todas as cores, de todas as formas, todas as possibilidades. É isso.